Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Johnny, esse é o Papo de Corredor e hoje nós vamos falar sobre carnaval, o aspecto energético do carnaval, né? A gente acaba ficando com muitas dúvidas, principalmente médiums, né? Eu acabo trazendo conteúdo para médiums, mas também serve, né? Esse próprio vídeo de hoje funciona bastante também para quem não é médium, mas a gente sempre fica na dúvida, puxa, se eu frequentar o carnaval, será que isso pode me trazer algum malefício energético, né? Se eu, como médium, frequentar, eu gosto, e se eu frequentar, pode gerar algum impacto no trabalho que eu exerço de caridade, energia? Se eu estou fazendo um tratamento num centro espírita, qual é o reflexo, né, que participar de uma festa como esta vai me beneficiar pela alegria, pode me prejudicar pelo padrão de energia. Então vamos entender um pouquinho para a gente poder falar e ganhar um pouquinho de consciência. É o pouco que eu tenho de estudo, né, sobre esses aspectos. Perguntei um pouco recente para algumas entidades, então dá para a gente montar alguma coisa aqui para que a gente possa pelo menos esclarecer e nortear as nossas decisões nos próximos dias aí de carnaval. Para a gente começar, antes de falar de carnaval, vamos entender um pouco sobre o mundo que a gente vive, o mundo energético. A gente já sabe, né, que existe um plano espiritual, a gente já sabe que nós estamos no físico e a gente sabe que entre o plano espiritual e o físico existem muitas energias circulando. Boa parte dessas energias somos nós mesmos físicos que geramos e colocamos essa energia aqui na crosta. Quem pegar, por exemplo, os livros do André Luiz, estou falando do André Luiz porque está na moda, agora saiu o filme, né? No filme não aparece, mas no próprio livro dos mensageiros, quando eles estão chegando próximo da crosta, né, saindo do nosso lar, chegando próximo da crosta, eles começam a ter dificuldade de fazer a volitação, né, o voo deles, porque a energia daqui da Terra já é um pouco mais densa, então eles começam a volitar um pouco mais devagar, sentir um pouco mais de pressão, né, o ambiente vai ficando mais acinzentado. Isso nada mais é do que a soma de todos os nossos pensamentos e emoções desequilibradas que nós geramos no nosso dia a dia. É claro que a gente tem muitas alegrias e muitas felicidades, mas nós, enquanto encarnados, ainda temos, né, o nosso maior reflexo voltado ainda para o negativo, né? Então, uma coisa negativa que acontece, a gente fica remoendo isso há dias. Uma coisa positiva que acontece, a gente fica feliz por algumas horas e daqui a pouco a gente está vivendo o dia a dia de novo. Então, a gente acaba gerando muito pensamento e emoções desequilibradas, isso é gerado uma energia dentro de nós e como nós temos o sistema de aura, né, que ela vai trocando com o ambiente, a gente acaba colocando parte desses desequilíbrios todos dentro da nossa energia do globo, aí, da nossa cidade, do nosso bairro, da nossa casa e por aí vai. Então, a gente alimenta o peso energético do que está acontecendo ao nosso redor e naturalmente, sem uma festa que vai colocar tudo isso muito para fora, os nossos desequilíbrios, já é muito pesado para o plano espiritual vir até nós, trazer as mensagens, nos auxiliar, porque é tudo muito denso, muito complexo aqui para a entrada deles. Fazem este trabalho, né, é um trabalho missionário já, mas a gente sabe que dificulta, né, para eles conseguirem entrar aqui. Boa parte das doenças que a gente adquire, como eu já falei em alguns vídeos aqui no canal, também vem da absorção dessas energias que a gente coloca aí na nossa crosta e que a gente acaba absorvendo. Além de colocar ela, a gente acaba absorvendo e trocando a nossa energia com o ambiente. Quando a gente entra no padrão dela, a gente acaba absorvendo. Enfim, essa é a nossa realidade, é o nosso dia a dia, né? Quando a gente pensa na guerra, a gente vê um assalto na televisão, a gente vai vibrando essas energias e colocando tudo isso daí, o nosso vizinho também, as pessoas ao lado também, e a gente vai criando essa cúpula energética densa, como diz o Ramatismo, uma energia mórbida, né, densa, e que vai nos afetando de várias formas. Como a gente, quando trabalha no centro espírita, né, quando a gente opta por desenvolver a nossa mediunidade, ou até mesmo ser tratado mediunicamente, né, puxa, eu tô me sentindo desequilibrado, eu tenho ansiedade, eu tô com um problema na minha casa, e por aí vai, são tantas coisas que a gente vai procurar ajuda em um centro espírita. A primeira coisa que acontece lá é a gente toma um passe, né, o que é o passe? É a retirada de parte dessas energias que a gente gerou dentro de nós e que a gente absorveu do ambiente, e aí é colocado uma energia mais purificada para que a gente já possa começar a melhorar. E aí, quando a gente vai ou conversar com uma entidade ou fazer um tratamento espiritual voltado para a energia, essa entidade espiritual ainda faz mais retiradas energéticas, põe mais energia purificada e vai nos orientando, muitas vezes dizendo para a gente, com várias formas diferentes, olha, você precisa parar de pensar negativo, precisa equilibrar suas emoções e precisa sorrir mais, né? Mas não é o sorrir com os lábios, é sorrir internamente. Só que a gente não consegue fazer isso tão fácil.
Então, por isso que a gente precisa de várias encarnações, e o fato da gente precisar de várias encarnações para conseguir equilibrar, a gente vai colocando muitas barreiras nos nossos defeitos, porque a gente está bloqueando ele está dentro de nós. Vamos dizer, um instinto, um exemplo bobo, mas o instinto de comer, eu gosto de comer demais, eu preciso fazer uma dieta. O que eu estou fazendo? Eu estou reprimindo uma necessidade para eu reeducar o meu organismo e assim começar a criar um novo hábito. Quando a gente está falando de controlar os nossos desequilíbrios, né, e colocar todo o contexto moral, principalmente do espiritismo ou de outras religiões, dentro do nosso dia a dia, a gente está numa luta interna contra nós mesmos, contra os nossos impulsos, né, os nossos defeitos, né, como a gente diz. Então, tem muitas barreiras prendendo todas as coisas que a gente aqui dentro e tudo que a gente está tentando modificar com o tempo. Quando a gente vai a uma festa dessa, o que acontece? Você relaxa, a gente relaxa, e a gente fala assim, eu não quero saber de mais nada esse feriado, eu quero curtir sem pressão nenhuma, sem ninguém me controlar, sem esses controles todos, e a gente vai deixando as muralhas que a gente construiu saírem. E aí a gente perde, muitas vezes, o equilíbrio que a gente estava conquistando ao longo de vários meses, e às vezes até de anos, e entrando dentro de um padrão de escape do dia a dia, que às vezes incomoda, é difícil, a pressão, e a gente acaba entrando nesse aspecto muito de se soltar e não vigiar. E o fato da gente não vigiar, estando em um ambiente onde tem várias pessoas fazendo a mesma coisa e colocando todos os seus desequilíbrios e as suas emoções presas, represadas para fora, acaba acontecendo um impacto energético muito maior. Lembre-se, se no dia a dia já é difícil, imagina quando a gente solta tudo isso, todas essas energias, e a gente faz o que o próprio Emmanuel fala aqui, uma pseudo-alegria, porque a gente está alegre naquele momento, porque a gente está se libertando daquelas amarras que estavam disciplinando a gente dentro do nosso processo evolutivo. Então o sorriso, a alegria, ela acontece, só que todos os desequilíbrios estão acontecendo dentro de nós ao mesmo tempo. E aí é que o perigo se instala, porque a gente está colocando para fora todas as energias que estavam represadas ao mesmo tempo. Unidos a isso, aí tem aquelas monte de coisa que a gente já conhece, os desequilíbrios emocionais, os desequilíbrios de comportamento, os vícios, álcool, bebida, sexo, e tantas outras coisas que a gente vai entrando nos abusos, violência vai ter ali naquele ambiente, tudo aquilo que estava represado vai sair. E aí, se é uma pessoa violenta que estava represando isso, vai ter violência. Se é uma pessoa desrespeitosa que estava represando tudo isso, vai ter desrespeito. Vai ter tanta coisa acontecendo naquele ambiente que a geração dessa energia morbopsíquica vai para volumes muito altos, e isso começa a intoxicar a nossa cidade, o nosso bairro e os locais onde isso está acontecendo. E aí é aquilo que a gente falou, nós vivemos num mundo energético e existem outras pessoas vivendo no mundo energético, os espíritos. Só que nem todos são espíritos positivos. Então, quando tem essas grandes aglomerações e os grandes fluxos de energia densa, a vontade e pessoas desequilibradas, sem freio, sem controle, sem processos de preocupação, existe um monte de espírito aproveitando disso para fazer as pessoas beberem mais, para as pessoas brigarem mais, para as pessoas usarem dos seus desequilíbrios para gerar ciúme, para gerar vingança, para gerar um monte de outras coisas que vão acontecendo necessariamente um despejo de energia acontecendo e sendo potencializado pelos próprios obsessores. E aí é quando a coisa vai ficando realmente perigosa, porque é muita energia densa e essa energia vai crescendo, vai se espalhando e ela sai, inclusive, de onde está o foco da festa e vai invadindo os locais, inclusive, onde não existe o foco. Qual é o perigo disso tudo? Primeiro, o obsessor se fortalece. Então os obsessores que às vezes tinham classe 2, ele sai de lá com o bolso cheio de energia negativa. E ele vai poder utilizar isso para fazer mais coisas negativas ao longo dos meses, não é ao longo daqueles dias. É ao longo dos próximos meses em que ele precisa fazer as atuações dele. Então ele sai muito potencializado energético. Para quem é médium, é um prato cheio para o obsessor, porque se a gente faz o trabalho de luz, nós temos uma fila de espíritos esperando a gente perder o nosso equilíbrio e entrar no padrão de energia denso para que eles possam prejudicar a gente e, consecutivamente, tentar desviar a gente do caminho. Seja ele por um problema financeiro, por um problema de saúde, por um problema com o filho e por aí vai.
né? Um desafeto dentro do próprio centro, e aí tantas coisas acontecendo que a gente já sabe que isso pode acontecer. Então é perigoso para o trabalho espiritual? É, porque além de a gente se poluir, né, a gente ainda vai ficar acessível aos obsessores e a gente ainda acaba soltando todo o tempo que a gente dedicou para se melhorar, para fazer a nossa reforma moral, aquilo que ainda não estava maduro, a gente ainda não tinha se disciplinado, só estava represado, acaba soltando e a gente volta a estaca zero, precisando de ações mais demoradas para chegar ao ponto onde a gente estava antes de se enfiar numa festa dessa. Tá? Então é importante a gente entender, isso vai acontecer com médium, vai acontecer com pessoas que estão em tratamento. É importante entender o que acontece numa festa dessa. Mas poxa, Johnny, eu não bebo, eu não como carne, eu não, nada que tenha a ver com isso, mas eu sou médium, eu estou sempre no centro, eu vou com a minha família, é um ambiente muito alegre, um lugar onde tem pessoas, e a gente até aproveitou para perguntar anteontem para uma entidade, né, espiritual, como é que era isso, né, com relação a nós médiums frequentarmos o carnaval. Daí a resposta de entidade é sempre ótima, né, porque elas são curtas e grossas, né. Falaram assim pra gente que se a gente colocasse uma roupa branca para andar no meio do esgoto, a gente conseguiria sair limpo de lá. Então a resposta dele foi muito simples, né? Não adianta você, por conta de você ter se iluminado, trabalhado, feito, né, tá vibrando positivo com a tua família, não entrou na energia. Vamos dizer que não tenha desequilíbrios emocionais, porque todos nós temos. Vamos dizer que a gente não tenha nenhum desequilíbrio de comportamento, mas todos nós temos, mas vamos dizer que não, que a gente esteja puro, pura luz, entrando num ambiente desse. Ainda assim, nós sairemos sujos, porque não tem como, a gente está no meio de um padrão de energia potencialmente mais forte do que nós. E aí a gente acaba absorvendo naturalmente essas energias, o que vai poluir a gente, o que vai dar acesso para obsessores e o que a gente vai acabar se manchando aí e precisando de muitas semanas, às vezes de muitos meses, para conseguir fazer essa limpeza. E olha, não sou eu só que estou dizendo não, o textinho do Emmanuel aqui, que eu vou deixar inclusive na descrição, fala exatamente sobre isso. Fala que muitas vezes levam-se, né, meses e às vezes até encarnações para poder resolver alguns desregramentos que acontecem. É claro que aí a gente está falando de coisas muito mais agressivas, né? Desequilíbrios muito grandes, mas a gente nunca sabe o que vai acontecer num ambiente desse, né? Às vezes a gente é uma pessoa pacífica, alguém mexe com alguém da nossa família, a gente entra no meio de uma briga aí feia e acaba acontecendo muitas coisas que são desagradáveis. Então fica a mensagem, para quem é médium, né, e gosta do carnaval, se retira com a família, vai viajar com a família, com os amigos, fica num lugar realmente isolado entre vocês, um grupo menor, fica muito menos pesada essa energia, não se enfia no meio do centro da cidade, aquela coisa toda que junto com pessoas boas tem muitas energias ruins e muitos espíritos ruins, né? Eu até vi o ano passado, eu achei muito interessante um título de um vídeo do Saulo Caldeirão, que é um cara também que fala bastante no YouTube aí sobre mediunidade, espiritualidade e até projeção astral. E ele falava assim, o título dele era assim, Carnaval, atrás do trio elétrico, também vai quem já morreu, né? Porque vai a galera toda, vai os obsessores todos, e o povo vai se envolvendo na mesma energia, então acaba poluindo todo mundo, o que não é legal. Então fiquem atentos, é muito importante que a gente tenha este conhecimento, e é claro, a escolha de ir ou não, se impacta ou não, se vale a pena, né, se envolver nesta energia e se sujar energeticamente, é sempre de cada um de nós. Eu já fui em carnaval, nunca fui muito ligado, mas já fui, já me intoxiquei também. Então assim, a gente não diz que tem o certo e o errado, a gente sempre fala, né, que os efeitos que as coisas podem dar, né? E aí pensando pelo lado do médium, o quanto a gente pode colaborar ou não colaborar estando em ambientes como esses, né? E se intoxicando desta mesma forma. É sempre uma escolha, é sempre um padrão a ser trabalhado, né? Para quem quiser estudar um pouco mais sobre essas energias que eu acabei de falar, dificilmente a gente faz vídeo só sobre isso, mas tem um livro muito bom que chama Imagens Mentais, do Leadbeater, que é um livro excelente, que mostra explica, né, todas essas emoções e imagens que a gente vai gerando e que muitas vezes a gente coloca isso na nossa atmosfera e que
interfere muito na energia da gente, sabe aquelas situações que às vezes você tá bem, tá tranquilo e de repente você fica raivoso, angustiado e não sabe nem de onde veio, às vezes não é de um espírito, né? Às vezes é uma imagem mental, uma sensação energética que foi colocada às vezes do vizinho, de alguém ao lado, ou realmente de um público de massa maior, porque tá vendo a guerra num país, todo mundo conectado na TV na mesma hora, aparece uma cena triste, todo mundo vive o mesmo padrão, e aí às vezes alguém que está fora disso acaba captando essa energia e se sentindo angustiado. Então esse livro é muito legal porque ele explica bastante sobre isso, e energia é uma coisa que a gente tem que estudar muito, a gente tem que entender muito sobre isso, porque, como eu disse, nós somos energia vivendo num mundo denso, porém energético também, então todas as nossas ações, tudo que a gente faz, tudo que a gente pensa, necessariamente acaba vibrando energia, absorvendo energia, trocando energia. A gente tem que entender muito sobre isso e os impactos que essas energias trazem para nós. Outra coisa que é válido sempre lembrar é com relação a bebidas. Eu não vou aprofundar o assunto aqui, mas é importante saber, né? Tanto o Leadbeater quanto o Ramatiz e até mesmo alguns livros do André Luiz trazem essa informação. Cuidado com bebida, né? A bebida ela dissolve parte das proteções, ela degrada as nossas proteções energéticas, a gente é circundado, né, o nosso corpo, quem acompanha os vídeos aqui sabe que eu falo bastante sobre isso, que é o duplo etérico, que é a cola, né, entre o nosso perispírito e o nosso físico, existe uma energia que é uma prisão, ela junta o nosso espírito, o nosso perispírito com o nosso corpo, ou significa que é exatamente essa energia que não deixa a gente desencarnar, né? Então a gente está aqui preso. Quando a gente vai desencarnar naturalmente, é que essa energia já se desgastou, então a gente tinha lá energia para viver 80 anos, e a gente teve uma vida reta, tudo direitinho, tudo certinho, quando chegar aos 80 anos isso vai desgastando até o ponto que ela desliga e o plano espiritual só faz a separação. Então, esta energia, que é a nossa energia vital, que é o que mantém o nosso tempo de vida, que mantém a nossa saúde, que mantém tudo que a gente tem aqui no plano físico, é o que mantém a gente, inclusive, no plano físico, ela degrada quando a gente utiliza o álcool em excesso, quando a gente utiliza drogas. Então, tem uma série de coisas que acontecem. O próprio cigarro também, a energia que o cigarro gera, também degrada um pouco dessa energia vital e vai entupindo os nossos polos de entrada energética, que faz com que a gente também não consegue revigorar, e aí isso vai gerando um problema de saúde futuro ou até mesmo um desgaste energético, gerando o desencarne prematuro. Então é importante, nessas festas a gente acaba abusando bastante dessas coisas, além de todo esse contexto energético, de obsessões, de desgastes e absorções que vão poluir a gente, ainda existe estes aspectos de bebida, drogas, cigarros, entre outras coisas, que também não fazem bem tanto para a saúde quanto para o padrão energético, principalmente dos médiuns, né? Quem quiser estudar bem sobre isso, tem um livro muito bom do Ramatiz, que de vez em quando eu falo dele aqui, que chama Fisiologia da Alma. É um excelente livro que traz os aspectos de bebida, traz os aspectos do fumo e algum pouco de drogas, mas é um livro muito bom e traz muito sobre a nossa saúde, né? Os problemas de doenças que a gente vai absorvendo de energia e vai gerando isso para o nosso físico. Então a gente tem que tomar muito cuidado, tomem cuidado, né, no carnaval. É uma coisa legal, mas cuidado com os excessos, cuidado com as energias. Não tem como se proteger energeticamente estando lá, tá? Então fiquem atentos, porque vocês vão entrar, quem vai entrar no meio do umbral, esteja preparado para participar do umbral. Agora, para quem fica em casa, puxa, eu não gosto de ir para o carnaval, fico na minha casa, que é na cidade, né? Aqui eu estou em São Paulo, então fico aqui na cidade de São Paulo, mas eu sinto as energias, eu tenho mediunidade, eu tenho percepção energética, eu sinto as energias muito densas nesta época. O que é que eu faço, né, para poder me manter mais equilibrado, né? Se eu sou médium, inclusive, de trabalho, e as entidades estão potencializadas negativas e estão atrás de mim, como é que eu faço para me proteger destas entidades? Também existem alguns recursos muito importantes para se fazer. Se você é um médium, já equilibrado, já capacitado de muitos anos, entende de energia e transmutação de energia, você pode absorver parte da energia, transmutar e devolver ela para a Terra. O que faz isso? Você enfraquece aquele obsessor que está emanando energias contra você, você não evita ele, você absorve
transmuta e aterra essa energia. Depois chama suas entidades, né, os seus mentores, e faça uma energização muito forte, fortalecendo os seus chakras, colocando as luzes mais leves, põe música, põe coisas que te agradam nesses dias e que te coloquem num estado mais calmo, mais equilibrado. Evite filmes agressivos, evite jornais que ficam mostrando muita desgraça, evite coisas que naturalmente talvez você faria, mas tudo isso para você não entrar num padrão de energia que te coloque dentro da faixa vibratória do obsessor, que é difícil, não somos físicos, mas a gente precisa fazer o máximo para dificultar este trabalho. Se você é médium, mas não entende de energia, não entende de transmutação, vibre positivo, evite os vídeos, evite tudo que te deixa agitado, né? Põe músicas mais calmas, põe cheirinho, se gosta de incenso ou não. O incenso, lembrando que o incenso não afasta obsessores, só muda o cheiro do lugar, o que às vezes traz uma sensação agradável que ajuda a mudar o seu padrão de energia. O que afasta o obsessor é energia positiva, é magnetismo positivo, que ele não consegue invadir este padrão. Então pense em coisas nesse dia que vai te colocar num padrão positivo. Se você pode fugir, né, do carnaval, né, e ir para um interior onde não tenha muita atividade, aqui em São Paulo tem as serras, né, todas que circundam aqui em São Paulo, por exemplo, a Serra da Cantareira não tem nada lá, né? As festas estão acontecendo aqui em São Paulo, as cidades são tão pequenininhas que não acontece muita coisa. Então, se afastando um pouco já ajuda para você, entra em contato com a natureza, ajuda para você não estar dentro dessa energia da cidade, que realmente afeta bastante, principalmente os médiuns que já têm sensibilidade e que já estão em trabalho há muito tempo, que têm um potencial de trabalho que gera algo muito positivo e que, se eles não estiverem trabalhando, vai gerar algo, gera uma falta energética muito grande. Esses têm que vigiar muito, porque vão ser atacados, não tem jeito, essa época é assim, faz parte do trabalho mediúnico, né? Como eu sempre falo, quando a gente ajuda, a gente atrapalha aqueles que não querem ajuda, então a gente sempre vai vivenciar esse tipo de padrão. Se a gente mantém o nosso padrão positivo, as entidades espirituais de luz vão estar do nosso lado, nos ajudando, nos protegendo, mas se a gente der energia para o padrão negativo, a gente vai ter o acesso deles. Por um tempo a gente recebe ajuda, mas depois a escolha é nossa, é sempre a nossa escolha, então a gente tem que tomar muito cuidado. Se você vai ficar em casa, evite essas questões, faça algo que vibre o seu padrão de energia, sabe aquele que arrepia, que você sente todo o seu corpo vibrar, porque é algo que te coloca em conexão com algo que mexe, que faz o teu corpo brilhar? É isso que você tem que fazer todos os dias de carnaval para não entrar no padrão de energia desse pessoal aí que vai ficar soltos por aí. Pensar em imagens bonitas, quem gosta de praia pensa em praia, quem gosta de serra pensa em serra, quem gosta das pirâmides do Egito pense nas pirâmides do Egito, gosta de imagens aqui, ó, tem Buda, tem quem gosta da Umbanda, gosta de Iemanjá, não importa, vocês podem pensar em qualquer coisa que te conecte com o divino, que faça você vibrar a luz e que você fique fora do padrão da crosta e fora do padrão do obsessor. Então, só para reforçar que seja muito importante, não deixem as represas que foram colocadas em você, que você vem trabalhando há muito tempo para se controlar, para se equilibrar, para ser menos raivoso, para ser menos ciumento, para ser menos sovina, para ser menos apegado ao físico, para ser menos vingativo. Cada um de nós tem isso, para ser menos vaidoso. Não deixe que essas barreiras que nós estamos trabalhando e que, quem sabe, um dia a gente consiga dominar e até mesmo expurgar isso de dentro de nós, não deixem que essas barreiras caiam neste período, tá bom? É o período mais complicado para quem faz tratamento espiritual, é o período mais complicado para quem realmente se dedica a uma transformação moral, e a gente não consegue mudar do dia para o outro, então a gente tem que estar sempre vigilante, orar e vigiar o tempo inteiro. Não dá para orar e vigiar quando não tem carnaval, e quando tem carnaval se desprender de tudo, a gente vai voltar para trás e vai ter que começar do zero tudo de novo, né? Então não perca este tempo todo que você dedicou a isso, se equilibre, se mantenha equilibrado, aproveite coisas, mas não se enfia nessa energia. No meu caso, né, eu acredito que não vale a pena, então eu fico de resguardo mesmo. Vou aproveitar inclusive esse carnaval ali, eu tenho muita reforma para fazer no centro espírita onde eu trabalho, eu tenho muita madeira para lixar, tenho muita coisa para fazer produtiva, que vai me cansar sim o corpo físico, mas eu vou estar em contato com energias positivas e fazendo algo produtivo para pessoas que vão frequentar esta casa. Então é algo
benéfico, né, para muitas pessoas, e a gente transforma a energia para isso. E olha, no final do dia a gente sai bem, sai descansado, sai energizado. Então, se você tem algo para fazer que seja produtivo, use para fazer nesses dias, descanse, né, é muito importante descansar também, mas evite, né, esses desequilíbrios todos, porque não vão fazer bem energeticamente. Mas se você gosta, se você quer ir, isso não significa que você vai se tornar uma pessoa ruim, né? Então como eu sempre digo aqui, esses são os conhecimentos que eu adquiri, né, com as leituras, com as percepções energéticas que eu tenho, e eu venho somando isso para aplicar na minha encarnação, na minha vivência, e eu compartilho um pouco desse conhecimento que eu tenho aqui no canal. Não significa que seja certo ou errado, não significa que eu seja dono da verdade, eu faço aquilo que é importante para mim, dou essas dicas porque eu sei que funcionam para mim, que eu sei que funcionam para minha esposa, eu sei que funciona para outras pessoas, então a gente vai compartilhando, aprendo muito com as entidades, né? Leio muito, assim como eu li a mensagem aqui do Emmanuel, então a gente vai refletindo, vai filosofando em cima de todo esse conhecimento e aplicando no nosso dia a dia, é isso que eu faço. Então tá aqui, para quem quiser também ler o texto do Emmanuel, né, do Chico Xavier, foi escrito em 1939, na Revista Internacional do Espiritismo, saiu essa mesma escrita dele no ano de 2001. Então é um texto que só fala sobre carnaval, eu acho que vocês vão gostar, depois leiam. É aquelas escritas um pouco mais difíceis, mas dá para ler, dá para entender bem sobre o que eles estão falando. Eu fico por aqui, eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, compartilha com seus familiares, amigos, né, para que as pessoas entendam um pouco dessa relação energética. Se você conhece pessoas, médiums que precisam, né, aprender a conviver com essas energias, principalmente nessas épocas, compartilhe, é importante o conhecimento, e a gente vai colocando um pouquinho desse conhecimento no mundo para ver se a gente consegue se ajudar. A gente se vê no próximo vídeo e até lá!